Convidar você hoje para estudar um pouquinho sobre esse tema, a espada do Espírito Santo. Onde é que está esse texto? Na armadura de Deus, lá em Efésios 6. Então vamos ler juntos? Efésios 6, versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar como me cumpre fazê-lo. Abençoa, meu Deus querido, a ministração desta manhã e que, ó Deus, sejamos educados pelo Senhor, sejamos instruídos pelo Senhor. E que essa manhã, Pai, não seja mais um dia em que a gente vai olhar o texto de forma superficial, mas que seja profundo, em nome de Jesus. Afasta de nós o engano, afasta de nós o erro, afasta de nós a preguiça, afasta de nós o sono, afasta de nós, ó Deus, aquilo que não te pertence, em nome de Jesus. Amém e amém. Você viu, a gente leu um texto um pouco maior, né, que fala sobre a nossa luta, a nossa guerra não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades e assim por diante. E aí ele fala da armadura de Deus, e quando ele fala da armadura de Deus, um dos itens dessa armadura é a espada do Espírito, a espada do Espírito Santo. Ora, já tinha parado para pensar, é claro que a gente já conhecia o texto, mas você já tinha parado para pensar que a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo? Tinha parado para pensar no que isso significa? Na consequência dessas palavras, na aplicabilidade destas palavras. O apóstolo Paulo apresenta aqui uma armadura, né? E ele diz que o cinto é a verdade, a couraça é a justiça, né, que vai no peito, as botas ou o calçar o evangelho da paz, o escudo é da fé, a capacete é da salvação, mas a espada é do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Quando Paulo fala sobre isso, a gente tem que pensar o seguinte: ele está falando que nós temos uma guerra e que ninguém em sã consciência vai para a guerra sem armadura. Todos os dias você está em guerra, eu estou em guerra todos os dias. Todos os dias nós temos que enfrentar alguma coisa, enganos, mentiras, enfrentar o nosso próprio coração, enfrentar os ataques do diabo, enfrentar ataques de pessoas, todos os dias. Sim ou não? Nós estamos na terra, não estamos não? E é aqui que a coisa acontece. Só que o apóstolo Paulo, ele está explicando para a gente que a armadura é de Deus. A armadura não é nossa. Não adianta eu querer vencer com inteligência, porque eu sou inteligente, porque eu sou culto, porque eu faz 500 anos que eu frequento a igreja, então agora eu sei tudo o que eu tenho que fazer. Não é assim. A armadura é de Deus. Porque quando ele fala no cinto, ele está falando a verdade. A verdade. A verdade é o maior poder que nós temos contra todo engano. Como é que você vence o engano? Como é que você vence as más interpretações? Com a verdade. Como você vence a mentira? Com a verdade. Não é? Aí ele fala sobre a justiça,
que a gente deve vestir a justiça é de Deus. A verdade é de Deus, o evangelho é de Deus, a fé é de Deus, a salvação é de Deus, a espada é do Espírito. Percebeu? Por isso que lá em Coríntios Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Poderosas em Deus. Bom, mas hoje vamos falar da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ver alguns textos bíblicos para alimentar o nosso coração e nos dar essa conexão. Eu não falo para os moços pregar, eles sabem que eu vou pregar. E eles escolhem as músicas, mas eu vejo como que Deus dirige, né? Você percebeu que hoje a gente falou sobre a palavra, né? O versículo que o Daniel abriu hoje, né? A palavra que sai da minha boca não volta vazia. Vamos ver alguns textos bíblicos. Isaías 49, ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção do meu nome. Leia comigo esse verdinho aí. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: tu és meu servo, és Israel por quem hei de ser glorificado. A arma para a luta é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sai da onde? Da boca, né, gente? Agora, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Se você não tem a palavra de Deus no coração, o que você vai falar? Fala para mim. É por isso que tem muita gente que parece que assim, a semana inteira é ímpio. Domingo é crente, que é uma coisa linda. De segunda a sábado, fala o que quer, do jeito que vem, vai, reage, etc. O profeta Isaías, ele está trazendo essa profecia de Deus quando ele fala: tu és Israel por quem hei de ser glorificado. Para que o Senhor seja glorificado, é importante que da boca de Israel saíssem palavras santas, palavras abençoadoras. Nós temos que aprender a falar, viu, queridos? Muita gente fala igual ímpio. Parece que acredita no coração de um jeito, mas a boca não converteu ainda. Fala bobagem, amaldiçoa os outros, deseja o mal para os outros. É uma coisa triste que acontece, mas vai pensando nisso. Tem muita coisa hoje ainda. Vamos continuar. No Salmo 45, um salmo lindo que eu sempre gostei, diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um habilidoso escritor. O que sai da boca glorifica o nome do Senhor. O que sai da boca são as poesias feitas para agradar a Deus. O que sai da boca são palavras que edificam os corações. O que sai da boca. Em Jeremias 23, 29, o Senhor disse: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus tem poder, não é? Então, se eu tenho a palavra no coração e falo e eu uso a minha boca com a palavra de Deus, essa palavra que esmiuça a penha, essa palavra que quebra as coisas, que põe fogo nas coisas, não é? Essa é a palavra do Senhor. A palavra não é minha. Você já percebeu que a gente está sempre buscando, de alguma maneira, que usar a nossa inteligência, a nossa boca, o nosso raciocínio, a nossa lógica para resolver os problemas da vida? Mas não dá certo, né? A gente só apanha, a gente interpreta errado, a gente entende errado a vida. Nada resiste ao poder da palavra de Deus. Em Apocalipse capítulo 1, a Bíblia fala que João teve uma visão e ele viu: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a um filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como se refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. E tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Imagina a visão de João, né? Que coisa linda aqui. Por isso que o texto bíblico diz que assim que ele viu Jesus, ele caiu no chão, ele caiu por terra. Eu fico pensando, queridos, que a gente não tem o temor do Senhor, né? João teve uma visão de Jesus, caiu no chão. Ezequiel teve a visão
caiu no chão. As pessoas tinham assim, o impacto no corpo era tão incrível. E a gente hoje fala com Deus como se estivesse falando com um amigo ali da esquina e tenho temor do Senhor. Agora, o que é que tinha na boca de Jesus? Uma espada de 2 gumes, uma espada de 2 gumes. Em Apocalipse 19, aquela visão do cavaleiro que vence a besta, diz assim: saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso, tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é esse? É o Senhor. Hebreus 4, leia comigo, verso 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Feitas essas observações, de alguns textos bíblicos a respeito da palavra de Deus, nós estamos falando que a espada do Espírito é a palavra de Deus, vamos fazer uma conexão entre a tentação de Jesus e a armadura de Deus. O que Paulo fala em Efésios 6 e a tentação de Jesus. Você se lembra que o texto bíblico ensina a respeito da tentação de Jesus, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto? Que Espírito? Espírito Santo, né, gente? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Eu acho incrível esse texto, que diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, logo depois do batismo dele. Jesus foi batizado. Quando Jesus foi batizado, diz o texto bíblico que ao batizar Jesus, João Batista ouviu o quê? Uma voz que dizia: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E eles viram uma pomba descer sobre ele. Na verdade, era o Espírito Santo descer sobre ele e pousar nele. Pousar nele. Essa é uma imagem muito importante. Descer o Espírito Santo e pousar, ficar em Cristo. Quando Jesus ali, cheio do Espírito Santo, batizado, fazendo a vontade de Deus, ele está pronto para o ministério, o Espírito Santo o leva para o deserto. E você reclama que passa por lutas. Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Quando ele teve fome, o diabo veio. Por que você não transforma pedras em pães? Olha aí, tem um monte de pedra aqui. Transforma em pães, come. E nessas três tentações, o Senhor Jesus usou a palavra de Deus. A espada, veja bem que Jesus estava armado da armadura. Guarda isso. Jesus estava armado com armadura. E ele usa a espada. Como é que você resiste às tentações? Pensa aí um pouquinho. Como é que você resiste às tentações? Quaisquer tentações. Como Jesus resistiu às tentações. E como Paulo nos ensina em Efésios 6 a resistir às tentações. Lembra que lá em Efésios 6 o apóstolo Paulo diz: olha, a nossa luta não é contra as pessoas. Às vezes a tentação vem através de pessoas. Às vezes uma palavra ruim. Às vezes uma interpretação errada, uma briga, um cutucar a onça,
como é que você reage? Quando você é cutucado, como você reage? Eu quero que você entenda a diferença que existe entre aquilo que Jesus ensinou em Efésios 6 e a tentação de Jesus com aquilo que a gente faz e como que a gente tem que fazer a partir de hoje. Se uma pessoa te fala uma palavra atravessada, o que você usa para vencer isso? Se você está sendo levado pelo inferno a um estilo de vida ruim, o que é que você faz? Essa é a minha pergunta. Primeiro, Jesus dependia da espada do Espírito para essa luta. Veja aqui no texto, os 3 versículos que Jesus responde, ele diz: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Em todo o tempo, Jesus respondeu com a palavra. Agora, eu não sei se você percebeu que lá na tentação tem um momento em que o diabo utiliza a palavra. Percebeu isso ou não? Nesse momento aqui, ó. Atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Você acha que o diabo não usa a palavra mal colocada para te enganar? Como que você discerne quando a voz é do diabo e quando a voz é de Deus? Que o diabo falou um versículo de Salmos. Como que você discerne? Afinal de contas, vem na sua mente um pensamento que é um versículo bíblico. Como que você discerne? Estou provocando muito? Não. Hã? No contexto do quê? Do versículo ali. Tem que conhecer um pouco mais para frente. Precisa conhecer mais, é óbvio. Precisa conhecer a palavra. Então, quando o diabo jogou o versículo, o que é que Jesus disse? Também está escrito. Você não pode ir para um lado só, tem outro lado da moeda. A palavra de Deus tem outra coisa para te mostrar. Então, primeira coisa, use a palavra. Mas para usar a palavra, gente, não é pegar a Bíblia e sair batendo na cabeça das pessoas, né? É guardar a palavra no coração. Guardo no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quanto da Bíblia que nós temos dentro de nós, hein? Quanto de outras coisas nós temos dentro de nós? Conselhos, conversas, filmes, sei lá, tanta coisa que a gente vai pondo na cabeça, né? E quanto da Bíblia nós temos dentro de nós? Tem gente que está cheio de texto de livro, mas da Bíblia não. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, gosta de ler livro que fale da Bíblia. Não faça isso. Livros que falem da Bíblia ajudam você a fazer uma reflexão. Mas se você não conhece as Escrituras, o livro te leva também para o buraco, dependendo do livro. Sim ou não, gente? Esses dias eu e a Vera assistimos um filme. Esse filme é cristão, vamos assistir, vamos. Aí tinha lá um momento e tal, não sei o que, era uma criança que estava morrendo, e aquela criança, ela queria abençoar a vida porque ela sonhou com um cara, e quando ela sonhou com o cara, ela não sabia quem era, mas quando ela foi para o hospital, ela viu que esse cara estava no hospital, e esse cara que estava no hospital era um presidiário, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas o filme inteiro, sabe quem que aparece para a menina o tempo todo? Ninguém vê, só a menina? O vô que tinha morrido. Ai, que lindo, gente. Que gracinha. O vô tinha morrido. E ela via o vô. Aí os desavisados que não conhecem a Bíblia dizem assim: nossa, que filme, gente. Que impacto que deu no meu coração. Que coisa linda. Nossa, deu até saudade do meu vô, da minha avó. Que Deus o tenha. Teve um pastor que falou que nós somos protestantes com coração católico. Uma série de frases que nós utilizamos, elas não são bíblicas. Elas são religiosas, né? Que Deus o tenha. Esse tipo de frase, né? Se eu merecer, Deus me dá essa graça. Vou fazer jejum de chocolate para experimentar a bênção de Deus. Isso e promessa é igualzinho. Jejum de chocolate. Por que você está fazendo jejum de chocolate? Porque eu gosto muito. Promessa. Quando eu era católico é assim que eu aprendi. Promessa. Vamos fazer uma promessa. O que é promessa? Promessa que você se abstém de alguma coisa para obter alguma coisa. É uma troca com Deus, né? E Jesus que morreu na cruz, fica onde? Tudo que Jesus fez na cruz serve para quê? Para nada. É isso? Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quanto da Bíblia existe dentro de você? Ai, pastor, é difícil para mim, eu não gosto de ler. Eu encontro isso no meu trabalho. A pessoa diz assim: ai, eu não gosto de ler. Eu tenho uma rejeição para leitura. Mas está perdida, né? Está enrolado, né? Eu não gosto de ler. Vai tomar remédio, não lê a bula. Como é que faz para passar no teste
de direção, né? Tem que ler, né? Alguma coisa, né? Tem que saber. Contrata um advogado, o advogado te engana. Não lê, não gosta de ler. Ai, meus olhos cansam. E aí, então, como é que você faz para ler a Bíblia? Livrão grosso. 66 livros diferentes. Eu estou te provocando a pensar, a refletir e poder ajudar outras pessoas também. Primeira coisa, eu preciso da palavra. Segundo, Jesus resistiu ao diabo e nós devemos fazer a mesma coisa. Jesus olhou para o diabo e disse, ele falou com o diabo, ele disse para o diabo, certo? Efésios 6:11, aquele texto que a gente leu. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pergunta, o que é uma cilada? Armadilha. Armadilha é visível ou invisível? Você esconde a armadilha, porque senão ela não é armadilha. As ciladas do diabo, você acha que elas estão assim, Você está andando, às vezes fala, uma cilada ali, achei outra cilada ali, outra cilada lá. Elas estão ali, escondidinhas, mas revestivos da armadura para poder resistir à cilada. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. A palavra mau é a mesma palavra que aparece em Mateus 6,13. Livra-nos do mal. Está certo que uma é com L e outra com U em português, mas a palavra em grego é a mesma palavra, referindo-se ao diabo. Livra-nos do mal. Senhor, livra-nos do mal. Que mal? Do maligno, do inferno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Terceiro, o Espírito Santo na luta contra Satanás, ele nos dá proteção, direção e ele está na oração. Olha só que interessante. Efésios 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. O fato do Espírito Santo levar Jesus para o deserto não quer dizer que Jesus ficaria sozinho. O fato do Espírito Santo nos levar a certos momentos de provação nessa terra, isso não quer dizer que nós vamos ficar sozinhos. Efésios 6, 17 e 18, leia comigo. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, aonde? No Espírito. Uma oração no Espírito Santo. E para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está vendo a conexão, a palavra com a oração? Como é que eu resisto ao inferno? Eu resisto com a armadura, eu resisto com a palavra. Mas se eu também não orar, se eu não tiver um tempo com Deus, se eu não aprender a ter esse relacionamento com o Senhor, a viver com Deus, a ouvir o Espírito Santo, eu não consigo discernir o que vem do inferno, o que vem do homem, o que vem do meu próprio coração. Quarto, seja o diabo ou suas hostes, todos são confrontados pela palavra do Espírito. Olha que interessante. Jesus usou a palavra de Deus, Paulo nos ensina a usar a mesma palavra. Todas as partes da armadura são de defesa, exceto a espada, que é de defesa e ataque. É que nós não somos aqui guerreiros, né? Ninguém usa espada aqui, né? Mas a espada serve tanto para defender como para atacar. As outras partes da armadura são de defesa. Couraça, cinturão, não é? O que eu ponho no pé, o que eu ponho na cabeça, é defesa. É para me proteger. Mas a espada do Espírito serve também para atacar. Primeiro, gente, está abençoando a sua vida, não? Sim? Então vamos resumir isso aqui da seguinte maneira. Primeiro, a palavra de Deus como arma. A espada do Espírito é a palavra de Deus, não é isso? Em combate espiritual, a palavra de Deus é usada para refutar as mentiras e enganos do inimigo, assim como Jesus fez durante suas tentações no deserto. Usar a palavra para refutar enganos, usar a palavra para refutar erros, má interpretação. Lembra que o diabo faz isso desde o Jardim do Éden? Foi assim que Deus disse, lembra? Ele já entrou ali com Eva dando uma distorcida, né? Você não pode tocar nesse fruto, sei o quê, né? Ele criou uma... Vamos usar as palavras que o povo usa hoje, né? Que todo mundo usa hoje. Ele criou uma narrativa. O diabo é especialista para fazer isso, gente. Ele é velho, ele está aqui há muito tempo, ele conhece as coisas. Como que você refuta? Usando a palavra como espada. Refutar o engano, refutar pensamentos errados. Todos nós temos algum pensamento em algum momento da vida que você fala, da onde veio isso, gente? O que Paulo fala na armadura? Embraçando o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são pensamentos. Você está lá na boa, dali a pouco vem aquele sentimento assim, uma coisinha, uma vontade, mas fala, que depressão, que tristeza. Vocês nunca tiveram isso, não?
Ai, se eu morresse, acabava tudo isso. Você não estava pensando em morrer, mas ali, de uma hora para outra, ai, se eu morresse, as pessoas iam dar valor para mim. Minha família ia começar a olhar e dizer, ai, que falta que ela faz, que ele faz. Não é assim? Da onde veio esse pensamento horroroso? Ai, gente, eu preciso parar de ver dorama, esse negócio. Não, esse pensamento veio do inferno. Ele veio do inferno, ele foi lançado sobre você. Como que você resiste? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Eu posso me matar? Biblicamente falando, eu posso me matar? Eu não posso nem matar os outros, por que eu vou poder me matar? Não posso. É pecado, é engano. E o que você diz? O que você faz quando vem um pensamento ruim? Agora eu vou ouvir a resposta. O que você faz? Só ora? Ora, cita a palavra, confessa pecados, o que mais? Se reveste da armadura, o que mais? Aê, meu irmão, obrigado. O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem que dizer isso, e muitas vezes em voz alta. Quem está perto vai achar que você é doido, mas não tem problema. Como que a gente resiste? Vem um pensamento ruim, você diz, arreda Satanás, sai daqui em nome de Jesus Cristo. Esse pensamento não é de Deus, essa palavra não edifica. Isso é ruim. Deus amado, eu me revisto do sangue de Cristo, me revisto da palavra de Deus, me revisto da armadura do Senhor e refuto aquele pensamento. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Por que esse pensamento de morte está vindo sobre mim? Certo? Por isso que você tem que conhecer a palavra. Quando eu me converti, eu li alguns livros sobre aqueles cristãos que foram presos na cortina de ferro, né? Chamada cortina de ferro da época, União Soviética. E vários cristãos morreram sob esse poder maligno. E eu me lembro que uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que, quando, obviamente, eles eram presos, eles não podiam ter a Bíblia, papel na mão. Como que você faria sendo torturado dia e noite, privado de sono? Porque, privação de sono, privação de comida, lavagem cerebral, tá bom? Privação de sono, privação de comida, lavagem cerebral. Quer ir comigo numa experiência espiritual? A gente vai para o monte, fica acordado a noite inteira. Quando der fome a gente jejua e eu fico na tua cabeça o dia inteiro. O que você acha? Que você volta como? Você volta do jeito que eu quiser que você volte, porque eu vou lavar sua mente. Cuidado, hein? Cuidado com certas coisas que andam por aí. Lembra lá, como é que eles faziam? Eles prendiam o cara, torturavam. Eu me lembro de um que o cara começava a dormir, eles acordavam o cara, traziam ele para uma outra sala. Tinha um que eles batiam na palma do pé, batiam com madeira, batia, doía, machucava. Teve um que eles pegavam e punham ele em frente a uma parede branca e ele não podia sair nem mover um músculo, ele tinha que ficar olhando para a parede bem pertinho, horas. E aí a pergunta é a seguinte: diante desse tipo de sofrimento, como fica a sua mente se você não tem a palavra de Deus dentro do coração? Entende? Segundo, declaração e confissão. Rema é uma palavra grega para uma palavra falada, uma palavra declarada, enfatizando a importância de declarar e confessar as Escrituras em situações de batalha espiritual. Isso significa proclamar as verdades de Deus em voz alta contra os ataques do inimigo. Confesse a palavra, fale a palavra, né? Lembre da palavra. Quando a gente começou a igreja aqui, um dos ensinos que eu dei, a gente não era aqui, ainda era lá em cima, eu disse, gente, vamos aprender a orar a palavra, falar a palavra, declarar a palavra. Terceiro, discernimento espiritual. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, fornece discernimento espiritual para identificar e combater as táticas do diabo. Como é que eu sei uma coisa que é certa, outra que é errada? Como é que eu sei o que Deus quer e o que Deus não quer? Porque as pessoas não conhecem as Escrituras, elas inventam frases. Você já ouviu quantas vezes alguém chegar para você e falar assim, eu não aguento mais meu marido, eu não aguento mais minha esposa, eu não aguento mais ninguém, eu vou fugir, eu vou sumir, afinal de contas Deus quer que eu seja feliz. Você já ouviu isso? Não? E essa frase, Deus quer que eu seja feliz, ela é verdadeira? No contexto, não. No contexto, não. E como que eu sei? Eu me lembro uma vez que um rapaz chegou para mim e falou assim, minha mulher pediu divórcio. E pelo jeito não vai dar mesmo, nosso casamento acabou, não sei o quê. Eu sentei com ele e falei assim, o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 5?
Ele foi lá na Bíblia. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja, e a si mesmo se entregou por ela, tendo-a lavado, purificado pela palavra. Agora, baseado nisso aqui, o que você tem que fazer? Sair correndo? Cancelar tudo? Chutar o balde? Ou você precisa obedecer a palavra de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem sempre o que você ouve e lê na palavra de Deus vai ser agradável a você. Sim ou não? A Bíblia diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que a gente faz? Quem tem dinheiro? Vai para todo mundo passear. Esquece de Deus. Esquece. Você já viu a pessoa quando tira férias? Tira férias de tudo, inclusive de Deus, da Bíblia, da igreja, de tudo. Tira férias. E a gente não fala de Jesus, né? Agora, aí alguém vai falar assim: mas pastor, falar de Jesus é complicado. Claro que é complicado. Óbvio que é complicado. Agora, seria mais complicado se o resultado dependesse de você. Mas não depende. Evangelizar é falar de Deus para as pessoas, falar do Evangelho para as pessoas, deixando os resultados com Deus. Antigamente eu me martirizava. Eu falava de Jesus para uma pessoa, a pessoa não queria, aquele troço, aquele negócio ficava no meu coração, eu ficava amargurado, ficava martirizado. Hoje eu falo assim: Jesus disse assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você quer? Não. O que eu posso fazer? Fala para mim. O que eu posso? Ai, pastor, a gente tem que orar, né? A gente tem que buscar a Deus, clamar ao Senhor. Claro que a gente tem que orar e clamar. E a gente tem que clamar, inclusive, para que as pessoas, que o véu caia dos olhos, não é isso? Envio-te para lhes abrir os olhos, das trevas os converteres a Deus, do poder de Satanás a Deus. Né? Das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Essa foi a palavra de Paulo quando ele estava contando do chamado dele. Sim, a gente tem que orar, a gente tem que buscar, a gente tem que... Mas não depende de você o resultado. Não depende de você o resultado. Eu já aconselhei muita gente. Acho que você já sabe, já tem ideia, né? Já aconselhei muita gente. Muita gente. Teve gente que ouviu, mas não a minha palavra. Que eu não fico dizendo, eu acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer aquilo. Eu digo assim, o que a Bíblia diz? Nesse caso em particular, o que a Bíblia diz? A maioria não sabe. Aí eu digo, então está aqui, ó, a Bíblia diz isso, isso e isso. O que você quer fazer? O que você vai fazer? O Senhor está dizendo isso para você, o que você vai fazer? É complicado. Toda vez que, eu já falei isso para vocês, toda vez que eu ouço a palavra, é complicado, é difícil, eu não tenho esse entendimento, eu ouço igual, eu ouço a frase, eu não me submeto a Deus e nem à palavra de Deus. Porque não é complicado coisa nenhuma. Agora, é contra o meu desejo, é contra a minha carne. Por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. Não é assim que a palavra de Deus fala, gente? Sim ou não? É uma luta interior. Servir a Deus não é fácil. Aí o Senhor Jesus vem para os discípulos e diz assim, ó, se alguém te obrigar a caminhar uma milha, caminha duas. Você diz, eu não. Já foi difícil caminhar uma milha, eu vou caminhar duas? Por quê? Deus quer que eu seja feliz. Se alguém te der um tapa numa face, oferece a outra face. Quê? É gostoso oferecer outra face? Você bateu aqui, agora você faz assim, então agora bate aqui. Não. A minha carne não quer obedecer a Deus. Dentro de mim existe um rebelde profissional. E existe a rebeldia ativa e a passiva. A rebeldia ativa é aquela pessoa que diz, não quero, vou embora. E rebeldia passiva é aquele que fala assim, sim, que bom. No coração está dizendo, não quero, Senhor, não quero, não vou obedecer, eu vou fazer a minha vontade. Okay? Agora, para poder domar, para poder orientar, para poder curar essa rebeldia, só a morte é quando você morre para você e vive para Deus. O apóstolo Paulo disse, eu morro todo dia. O que você acha que ele estava falando? Morro todo dia. Sobre o quê? Sobre isso. Romanos 7 ele diz, o bem que quero não faço, o mal que detesto esse pratico. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí glória a Deus tem o Romanos 8. Mas graças a Deus, não é? É pelo Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que entra na minha vida, é o Espírito Santo que me batiza no corpo. É o Espírito Santo que me dá uma palavra gloriosa e usa essa palavra na minha vida e usa essa palavra para que eu tenha uma arma para vencer as astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz que os servos do diabo se apresentam como anjo de luz, não é assim? Não, como ministro de justiça, porque o diabo se apresenta como anjo de luz. O que é anjo de luz, gente, nesse sentido? É engano, né? E ministro de justiça? São servos do diabo. O que significa isso? Que eles estão prontos para te enganar, eles estão prontos para
parecer cristãos e não são. Parece que está certo, mas não é. O que você vai fazer a partir de hoje? Usando a espada do Espírito. O que você vai fazer? Pense nisso. Faça aí um plano de ação na sua vida. O que você vai fazer? O que não está sendo feito, que precisa ser mudado? O que você está fazendo errado, que precisa ser mudado? Vou repetir. Lembra? Da onde é que saía a palavra de Deus na visão de João de Jesus Cristo? Da boca. Isaías diz, tu és meu servo. Da onde que sai a palavra? Da boca. O salmista diz, tu fizeste de mim, né? a minha língua é como de um escritor, é da boca. Eu não pus mais texto, mas tem um texto que o profeta diz que ele teve uma visão do rolo, né? Da palavra, e ele diz que ele comeu, entrou pela boca. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o que, queridos? Converter a boca. Né? Eu vou te fazer uma pergunta. O que você responde quando as pessoas perguntam se está bem, se você está bem, está tudo certo? O que você responde? A maioria diz sim, tudo bem, mas não pensou no que falou. Né? Por que você não responde com um texto da Bíblia? Como é que vai você? Sustentado pela graça, firme no Senhor, andando com Jesus, vencendo cada batalha. Sou mais do que vencedor por Cristo Jesus que me amou. Por que a gente não usa a Bíblia? Pastor, nós nunca tínhamos pensado nisso. Abra a sua Bíblia se você a tem. E eu gosto desse texto porque Paulo diz assim, quem subirá ao céu para buscar essa palavra? Ele diz, não, a palavra está pertinho de ti, está na tua boca. Usa a Bíblia, usa a sua boca para falar palavras de bênção, de vida, para trazer ao mundo palavras que glorifiquem o nome do Senhor. Use a Bíblia. A gente precisa fazer isso, queridos. Então essa é uma boa prática a partir de hoje, né? O que você pode fazer? Usar as Escrituras. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Olha só, enchei-vos do Espírito Santo, certo? Agora, isso aqui é uma dinâmica. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Talvez você fique assustado. Ser cheio do Espírito não quer dizer que uma vez que eu faço oração e sou cheio do Espírito, eu já estou cheio do Espírito para sempre. A gente estraga as coisas, a gente peca, a gente fala bobagem. Ser cheio do Espírito é constante, é uma dinâmica, é todo dia, toda hora, todo instante, todo dia, toda hora. Agora, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Ele diz, falando. Aqui, ó. Falando entre vós, com o quê? Salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O que é que eu preciso fazer? A minha boca precisa ser domada, ok? Vou dar outro texto para vocês. Eu já estou terminando, irmãos. Tiago capítulo 3. Vocês se lembram quando Tiago fala sobre a língua? Ele diz, meus irmãos, não vos tornei muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Preste atenção no texto. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, quem fala, refreia o corpo. A língua afeta o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Boca, corpo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, e agora? Eu até estava gostando do texto, viu, pastor? Mas agora ele falou que não dá para domar e entrei pelo cano. Agora acabou, não tem esperança. Olha aqui, ó. Porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente
que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Aí você me pergunta, pastor, então qual é a solução? Se nenhum homem consegue domar a língua, mas aquele que doma é perfeito, como fica? Qual a resposta que você dá para esse estudante de Bíblia que está perguntando isso, que acabou de ler esse texto? Que resposta que você dá? Irmãos, a resposta é uma só, está aqui, ó. Efésios capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito, falando, usando a sua boca com a palavra de Deus, louvando a Deus de coração, usando o texto de Romanos 10, com a tua boca você confessa a Jesus, com o coração você crê, porque com o coração se crê, mas com a boca se confessa, com a boca se confessa, com a boca se confessa. O que você vai fazer a partir de hoje? Se vocês não me responderem, eu saio por essa porta aqui. O que vocês vão fazer então, baseado no que eu estou falando? Além de tudo aquilo que a gente já falou, agora, nesse texto, o que vocês vão fazer? Usar a boca para Deus, revestir o seu coração da justiça, da graça, da força de Jesus, mas usar a sua boca com a palavra de Deus. Agora, para você usar a boca com a palavra de Deus, você tem que fazer guardar a palavra no coração. Exato. Amém, queridos? Vamos usar a boca para falar a palavra de Deus? Ai, pastor, eu tenho vergonha. Imagina que eu vou falar, a pessoa fala alguma coisa, eu digo assim, está escrito. Não precisa mudar a voz, não precisa impostar a voz, não precisa, você não está narrando um texto, você não está fazendo teatro, você não está usando a boca de Deus, não faça isso. Simplesmente use as Escrituras. Sabe por quê? Porque quando você fala, diz o texto bíblico de Tiago, quando você fala, você doma o corpo. A boca doma o corpo. A boca doma o corpo. Experimente amanhã cedo acordar e dizer assim, ai vida, ai que dor, ai que situação, ai que frio, ai que coisa horrível, ai que dificuldade. Ai, que eu não tenho trabalho. Meu Deus, por que eu não tenho trabalho? Senhor, por que eu não tenho dinheiro? Senhor, ai, que está me faltando tudo. Ai, Jesus misericordioso. Ai, que eu nasci para sofrer. Experimenta fazer isso amanhã cedo, tá bom? É um conselho que eu dou para vocês passarem o pior dia que vocês podem imaginar. Agora, se vocês quiserem passar o melhor dia, acorda amanhã cedo e diga, glória a Deus. Estou vivo, Jesus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor está comigo, aleluia, eu no meu coração eu creio, eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu tenho Jesus dentro do meu coração, Ele habita em mim, o Espírito Santo é a espada dele é a palavra do Senhor, e essa palavra eu amo a palavra de Deus, eu amo as Escrituras Sagradas. Fala isso e você vai experimentar o melhor dia da sua vida. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Eterno Deus, em nome de Jesus, a nossa oração é para que o Senhor faça uma obra gloriosa dentro de nós, através de nós, na nossa boca seja abençoada. Ó Deus, nós não queremos, Pai, andar de acordo com o mundo, nós não queremos nos embriagar com os vinhos desta terra, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo, empunhar a palavra de Deus. E essa palavra é a espada do Espírito Santo. É Ele quem vai dirigir essa palavra, é Ele quem vai aplicar essa palavra. Quando eu falo essa palavra chegará onde tem que chegar, porque Deus disse, a palavra que sai da minha boca faz a minha vontade. Bendito é o nome do Senhor. A honra, a glória e o louvor para todo sempre é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.